Graça e paz, amadas. Vamos para mais uma segunda-feira de oração, mais uma segunda-feira meditando na palavra do Senhor. Essa é a segunda semana do nosso relógio de oração. Graças a Deus por isso. Inicia hoje às 18 horas o nosso relógio. Então, a gente vai para o momento da meditação da palavra do Senhor. Hoje a gente vai meditar no Salmo 51. Só que esse salmo a gente vai dividir em 4 partes, amadas. Hoje a gente vai meditar do verso 1 ao 4, tá bom? Então vamos lá. Ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor. Apaga minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente. Fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Aqui, a gente percebe que é um dos trechos bíblicos bem conhecido. E ele diz a respeito de ensino. Ensino de uma tristeza que é genuína, né, diante de um arrependimento por conta de um pecado. Um pecado que causou uma tristeza profunda no coração. Não é simplesmente um arrependimento que é só um remorso e nada muda. Não. Aqui a gente vê um salmo de um arrependimento genuíno, de uma tristeza genuína diante de Deus. Então, a gente percebe que esse salmo é um salmo de contrição, aonde o rei Davi, ele, por ter se envolvido com Betseba, um relacionamento amoroso com Betseba, e fez com que ele assassinasse o marido dela. Então, para que ninguém interpretasse de uma forma má a gravidez de Betseba, ele fez com que esse pecado tomasse decisões tolas. Ele assassinou o marido dela. Então, isso a gente percebe que desencadeou um inocente, a morte de um inocente. Então, depois que o profeta Natan, se você ler lá 2 Samuel, capítulo 12, é um trecho que é muito conhecido, e lá ele faz uma pregação para o rei Davi, para que ele abrisse os olhos naquilo que ele tinha feito, naquilo que ele tinha de fato cometido. Então, essa tristeza genuína que Davi está colocando aqui é um arrependimento genuíno diante de Deus. Então, ele escreve tanto o Salmo 32 quanto esse Salmo 51. É um salmo de contrição. Então, a confissão, né, de Davi nesse salmo, a gente percebe que o quanto a sua decisão prejudicou o outro, prejudicou um próximo. E ele vê que é uma tristeza intensa, uma tristeza, você consegue perceber que é uma tristeza profunda mesmo do coração dele. Tanto que ele fala no verso 4, pequei contra ti somente. Então ele reconhece que no fundo, né, outras pessoas foram envolvidas naquela decisão, naquela má decisão, naquele pecado que ele cometeu. Mas em última instância, ele não pecou só contra aquela pessoa, ele pecou contra o Senhor, contra Deus. E esse é o nosso pecado. Esse é o nosso pecado. Porque quando nós reconhecemos que o nosso pecado, acima de qualquer outra coisa, a gente só não fere o nosso próximo, mas a gente fere a Deus, a gente comete esse pecado contra o Senhor, a gente acaba deixando aquela ideia errada de que existe pecados menos graves e mais graves. Então, quando a ofensa é cometida,
não é contra só a pessoa, é contra o Senhor. É contra um Deus que é santo, santo, santo. A gente fere a moral do Senhor, de um Deus que é totalmente justo. E às vezes a gente faz essa comparação de um justo com um justo humano, que é pecador, mas não, é um Deus justo, um Deus santo, santo e santo. Então, é um Deus totalmente puro. Ele é um Deus totalmente justo. E é contra Ele que nós pecamos. É contra o Senhor. E isso é tão sério e tão grave, amadas, que quando a gente vê esse primeiro trecho, né, do Salmo 51, nós já vemos, né, que Davi aprende uma lição importante, e nós aprendemos uma lição importante aqui nesse salmo, que a gente precisa de um arrependimento genuíno, não só um remorso, mas sim um arrependimento genuíno. Ele pede aqui no salmo por purificação, ele pede por perdão, ele reconhece as suas transgressões e ele reconhece tudo que ele fez. E isso é um passo muito importante para nós, para ele. Por quê? Para que houvesse um arrependimento genuíno. Então ele reconhece que aquilo que ele fez, além de ser contra uma pessoa, um ser de Deus, criado sua imagem e semelhança, é contra o próprio Senhor, é contra Deus. Então, a gente consegue ver aqui também no verso 4, que quando ele fala, pequei contra ti, somente contra ti, eu pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, que é o que ele fala aqui, e por sua sentença, né, a sua sentença é justa diante da situação toda, e o teu julgamento é puro. Você percebe que ele reconhece que ele precisa de uma sentença e de um julgamento do Senhor? Ele reconhece que o julgamento e a sentença do Senhor é puro diante do pecado que ele cometeu. E o arrependimento genuíno, amadas, ele aceita a disciplina. Ele aceita a justiça da correção, porque ele entende a gravidade do ato cometido. Então, eu te convido hoje que o Senhor nos ajude quando a gente pecar contra as pessoas, a levar isso a sério, a levar com essa mesma seriedade que Davi levou, né? Que em primeiro lugar a gente ofende e a gente peca contra o Senhor, que é exatamente esse trecho do Salmo 51 está querendo nos ensinar aqui. Que você ore por isso hoje. Ore para que você possa, assim como eu, reconhecer que quando nós pecamos contra as pessoas, contra a pessoa, a gente não peca contra Deus. A gente não peca contra... Perdão, mas que entrou uma ligação. A gente não peca só contra as pessoas, a gente peca contra o Senhor. A gente fere a santidade. Então, em última análise, em última instância, nós pecamos contra Deus. Então, que nós possamos reconhecer essa seriedade, né, desse ato que leve a gente a buscar uma vida cada vez mais pura diante de Deus, uma vida cada vez mais santa diante do Senhor. E que você lembre de alguém que você tenha ferido, que você tenha magoado, que você tenha machucado, que você possa reconhecer que antes de você magoar essa pessoa, você feriu a Deus, você pecou contra o Senhor, um ser santo, 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 justo e puro. Amém? E semana que vem a gente continua esses salmos. Fiquem com Jesus e até semana que vem.